O empresário Fabiano Campos Zetel, cunhado de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso hoje pela Polícia Federal quando estava se preparando para embarcar em um jatinho no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, com destino a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, hein, Cira? Pois é, André, também foram feitas buscas em 2 imóveis de Zetel, um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro. A prisão foi necessária para que os agentes pudessem apreender o celular dele, conforme determinação autorizada pelo ministro Dias Toffoli, do Superior Tribunal Federal. A Justiça havia expedido o mandado de prisão temporária contra Zetel até 7 horas da manhã de hoje. O objetivo era evitar que ele atrapalhasse a operação da Polícia Federal. Na mesma decisão judicial, Toffoli determinou a soltura de Zetel depois da detenção temporária que aconteceu ali, né? Exatamente por isso, ele vai ter de cumprir medidas cautelares. Uma delas é de não sair do Brasil. Por esse motivo, o passaporte foi apreendido. Também foi apreendida uma grande quantia em dinheiro, além de carros, joias, relógios importados, além do bloqueio de 5,7 bilhões de reais em bens e valores. A investigação apura suspeita de irregularidades envolvendo o Banco Master. Entre os alvos dessa busca e apreensão está novamente o banqueiro Daniel Vorcaro, que já havia sido preso lá naquela primeira etapa da operação que foi realizada em novembro do ano passado. O pai, a irmã, o cunhado e um primo, dono do Master, também são alvos. Outro alvo de busca da Compliance Zero é o empresário e investidor Nelson Tanuri, conhecido no mercado brasileiro por investir em empresas com dificuldades financeiras. A investigação detectou que havia captação de dinheiro, aplicação em fundos e desvio para o patrimônio pessoal de Vorcaro e também de parentes. A defesa do dono do Master informou que tomou conhecimento dessa medida de busca e apreensão e reafirmou que o Vorcaro tem colaborado aí com as autoridades competentes e que todas as medidas judiciais determinadas no âmbito da investigação vão ser atendidas com total transparência. O caso do Banco Master, gente, virou o centro de um escândalo financeiro nacional e de uma disputa internacional, inclusive em novembro. O Banco Central determinou a liquidação extrajudicial desse banco. A liquidação ocorreu após suspeitas de fraude na venda de carteiras de crédito do Master para o Banco de Brasília, no valor de 12,2 bilhões de reais. Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, essa pode ser a maior fraude bancária do nosso país. No entanto, gente, a liquidação pelo Banco Central, ela passou a ser questionada, O Tribunal de Contas da União determinou uma inspeção em documentos relacionados a esse processo. E nesse meio tempo, o Banco Central começou a ser alvo de ataques digitais com o objetivo de desacreditar a atuação, do órgão. A Polícia Federal apura pagamentos, portanto, milionários a influenciadores. E diante das fraudes detectadas, a tendência é que o parecer técnico respalde, portanto, a decisão da autoridade monetária. Até bem pouco tempo, o Banco Master era até desconhecido, de boa parte dos brasileiros. É que a instituição financeira é pequena e, no entanto, está no centro de uma crise por causa da suspeita de fraudes bilionárias em operações financeiras com ramificações que chegam ao mundo da política e ao Supremo Tribunal Federal. Diz pra gente, hein, Lulandinha, essas ramificações aí parecem que estão dando o que falar em Brasília e tem muita gente aí, como se diz aqui em Minas, ressabiada com essas investigações, hein, Lu? É uma investigação que, pelo que a gente tem de informação, ainda continua, E a Polícia Federal, inclusive, acabou de divulgar um balanço de itens apreendidos nessa segunda fase da Operação Compliance Zero, que foi a deflagrada no dia de hoje. De acordo com esse balanço, foram apreendidos 39 aparelhos celulares, 31 computadores, 30 armas, R$645 mil em dinheiro em espécie e 23 veículos avaliados
avaliados em 16 milhões de reais. Inclusive, ainda na noite dessa quarta-feira, o ministro Dias Toffoli, que é o relator desse caso no Supremo Tribunal Federal, ele determinou que a Procuradoria-Geral da República garanta a integridade dos aparelhos apreendidos, que, de acordo com ordem, também devem ficar sob custódia do Supremo Tribunal Federal e não da Polícia Federal, que é como a gente observa rotineiramente. Toffoli também determinou que, para garantir a integridade desses aparelhos, que eles sejam mantidos eletricamente carregados e em modo desacoplado de redes telefônicas e de Wi-Fi, para devida preservação do conteúdo e oportuna extração de periciamento pela autoridade encarregada. Então, resumidamente, para que esses aparelhos sejam deixados off, né, desligados de qualquer conexão com a internet e com as baterias carregadas, para que os dados necessários a essa investigação sejam retirados e analisados pelas autoridades competentes nesse caso.